São 15 horas do dia 7 de abril de 2024 e o Trilhas da Democracia, numa parceria com a Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino, inicia hoje uma série de 4 programas sobre o genocídio levado a cabo pelo Estado de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza. Exatamente há 6 meses deu-se início a esse processo a partir dos ataques dos militantes do Hamas no território de Israel, que resultou na morte de centenas de cidadãos israelenses e no sequestro de outros tantos. E de hoje até o dia 28 de abril passarão por aqui professores, professoras, que têm como o fato de assumirem uma posição crítica de denúncia ao que vem sendo feito há 6 meses contra o povo palestino, ao mesmo tempo em que procura implementar ações de solidariedade aos palestinos. Abrindo essa série, eu tenho o prazer de receber o doutor em Engenharia Civil e professor da Universidade Federal de Santa Maria, Jihad Mohamed. Jihad, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco. E em breve entrará também conosco nesse programa a historiadora, professora de História Árabe Contemporânea da Universidade de São Paulo, Arline Clemecha. Antes de fazer a primeira pergunta ao Jihad, eu gostaria de tornar público, nesse momento, o site da rede, cujo endereço está sendo exibido nesse exato momento. Pode ser acessado já, podem ser feitas adesões à rede. E essa é a logomarca da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Jihad, eu começaria te perguntando, na verdade, pedindo que você situasse a nossa audiência sobre a situação atual vivida, enfrentada pelos palestinos na faixa de Gaza, de maneira bastante didática, pedagógica, dissesse o que é, na verdade, a faixa de Gaza e qual é a situação vivida pelos palestinos hoje. Por favor, Jihad. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, é um espaço bastante importante até para fazer um contraponto contra toda essa mídia hegemônica que tenta descaracterizar o que é uma luta histórica do povo palestino, o que o povo palestino vem sofrendo desde a Nakba, desde a promulgação do Estado de Israel, e tratar um pouco sobre o contexto atual, o que ocorre dentro da Palestina ocupada, dentro da faixa de Gaza, né? Então, é bastante interessante que nós estamos acompanhando todas as notícias a respeito do conflito, que começou com a ação militar do Hamas contra assentamentos ou contra locais, território israelense, né? E, nesse momento, agora, foram mais ou menos aproximadamente 32 mil palestinos mortos, sendo a grande maioria mulheres e crianças, e mais de 80 mil feridos, né? Se formos contabilizar os ataques e as ações israelenses, já feriram e mataram aproximadamente 5% da população palestina de Gaza, tá? Na Cisjordânia, que é o outro lado, aproximadamente em torno de 500 palestinos, desde os ataques do dia 7 de outubro, foram vitimados, né? Do lado de Israel, 1.200... Desculpa me interromper, a professora Arline acaba de entrar, vou colocá-la aqui na sala e dar as boas-vindas a ela. Boa tarde, professora Arline, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Marco, obrigada pelo convite, boa tarde, Jihad, boa tarde a todos. Boa tarde, Arline. Jihad, por favor.
Então, o resultado desse conflito assimétrico e desproporcional tem produzido um sofrimento muito grande em relação à população palestina. E, por incrível que pareça, os organismos de proteção internacional que deveriam exercer pressão em relação para parar a máquina de guerra permanecem cada vez mais inertes, né, a uma reivindicação histórica de um povo palestino, de um Estado palestino, laico, democrático e principalmente minimamente viável. Até para entender um pouco o que é a faixa de Gaza, eu acho que, de certa maneira, as pessoas entendem como um grande Estado, né, como uma grande área territorial. A faixa de Gaza é uma área de terra, é um enclave. Em termos geográficos, é considerado uma área bastante árida, desértica, no nível do mar, e que, em termos com um relevo totalmente plano, cujas reservas subterrâneas de água são todas salgadas, possui uma vegetação bastante árida, possui uma área de 360 quilômetros quadrados que vivem 2,3 milhões de palestinos, sendo que 70% desses palestinos que vivem em Gaza são descendentes de palestinos expulsos de Israel em 1948. Né? Para vocês terem uma noção, a cidade, o município de São Paulo tem uma área de 1.521 quilômetros quadrados, o município de São Paulo. Ou seja, toda a faixa de Gaza equivale a 24% do município do estado de São Paulo, do município de São Paulo. Basicamente, a população vive sob um bloqueio há 16 anos, vive uma situação humanitária desesperadora, mesmo antes dos ataques do dia 7 de outubro. Tem um documentário que eu acho que vale a pena falar, chamado Born in Gaza, Nascidos em Gaza, que mostra bem como a violência mudou a vida das crianças palestinas naquela região. Então ele traz a história de 10 crianças palestinas que vivem sob a destruição e a miséria proporcionada pelas bombas e sucessivos ataques de Israel naquela estreita faixa de terra. Né? Esse documentário ele lança luz sobre a dura realidade dos palestinos que vivem cercados por terra, ar e mar. A própria navegação é possibilitada pelo Estado de Israel até 6 milhas. Acima disso, eles afundam os barcos. Quando a gente fala muito na questão da resistência do povo palestino, né, o povo palestino ele resiste há mais de 70 anos sob uma condição de humilhação, mantendo a coesão social. Esse é um dos grandes aspectos da força do povo palestino em resistir. Mesmo com todos os ataques que ocorreram na faixa de Gaza em 2008, 2012, 2014, 2021, o povo palestino se mantém coeso pela luta e independência e por um Estado soberano e digno. Mesmo com as ações do Hamas, o que tem que, de certa maneira, as ações perpetradas pelo Estado de Israel nunca vitimaram tantas pessoas. Né? Até nesses conflitos anteriores, nesses 4 conflitos, o número de mortos chegava em torno de 5 mil. Nesses primeiros 6 meses, já atingiram 32 mil. Ou seja, é algo bastante brutal a ação com como Israel está tratando os palestinos na faixa de Gaza. Então, Gaza é considerada assim uma prisão a céu aberto. Alguns dados das Nações Unidas e do Banco Mundial hoje dizem que a infraestrutura foi totalmente prejudicada. Aproximadamente, hoje, para conseguir reerguer parte dessa infraestrutura, seriam necessários mais de 18 bilhões. Basicamente, Gaza levaria anos
só para retirar os 20 milhões de entulhos das ações de bombardeamento por parte de Israel. Né? E aí vem a pergunta, né? Qual o objetivo? Né? O que pretende Israel numa ação tão drástica, tão dura, levando a população ao nível de desespero, à fome? É porque ela quer fazer uma limpeza étnica na região. O objetivo de Israel é a retirada dessas pessoas e um outro modelo para a faixa de Gaza. Gerard, eu vou voltar a esse ponto. Gostaria de informar que, nesse exato momento, são mais de 600 aparelhos conectados, nos acompanhando. É importante dizer que esse programa está indo ao ar ao vivo, ou seja, perguntas podem ser feitas. E, Arlene, eu gostaria de te fazer uma primeira pergunta. O título desse programa de hoje, que abre a série de 4 programas, é inspirado num artigo que saiu na Folha de São Paulo e foi republicado em A Terra é Redonda, intitulado, o título desse programa de hoje é A Tragédia Sem Fim do Povo Palestino. Eu vou colocar agora disponível para os nossos espectadores o link do seu artigo, Al-Nakba, uma tragédia sem fim. E eu te pediria, né, te pedindo que fizesse compreender aos nossos espectadores o significado histórico desse termo, Al-Nakba, né, que remete à expulsão de mais de 750 mil palestinos do território onde foi criado o Estado de Israel em maio de 1948, e a compreensão atualizada desse termo mais recente, de uma Nakba contínua. Por favor, Arlene. Obrigada pela pergunta, Marco. Acho que é muito relevante mesmo, porque é o termo que os palestinos usam para tratar do que foi a tragédia da expulsão de 800 mil palestinas 800 mil palestinos, né, pessoas, em 1948, para a criação do Estado de Israel. Né? Então, não foi um termo cunhado a posteriori, né? Não foi um termo que algum historiador, algum estudioso tivesse falado, olha, vamos criar um termo que designe aquele momento de expulsão dos palestinos da sua terra. Esse foi um termo que já em 48 começou a ser usado de maneira espontânea pelos próprios palestinos, alguns que eram, ao mesmo tempo, participantes do processo, ou seja, pessoas que tinham alguma liderança comunitária palestina e também escreveram sobre o que estava acontecendo, como Ali Falarif, que foi um dos grandes primeiros historiadores palestinos, e começaram a usar esse termo, a Nakba. Escreve Al-Nakba, né? A Nakba significa, o sentido desse termo é uma miséria profunda, é um evento abrupto que causa uma miséria humana profunda. Esse é o sentido do termo. E passaram a usar esse termo para falar do que estava acontecendo, porque 1948 deu uma reviravolta no país, na vida de uma nação. Eles não tinham um Estado independente porque a própria história do colonialismo explica por que não existia um Estado da Palestina. Né? Aliás, o projeto político que existia entre os árabes na época, nessa região, era o projeto de um reino constitucionalista, ou seja, o que seria, digamos, o berço de uma democracia futura, e com um capital em Damasco, que abarcaria toda a região, mas a história do colonialismo explica que ingleses e franceses nunca deixaram que isso progredisse, boicotaram em 1920 a criação a proclamação e aquele germe de um reino constitucionalista que começou a ser formado. E em 48, 20 anos depois, ou 30 anos depois praticamente, em 1948, a história, é difícil explicar tão rapidamente, mas a história da implantação do sionismo, né, vindo da Europa Oriental, Central e Ocidental, a vinda do sionismo para a Palestina, reivindicando
a criação de um lar nacional. Finalmente, em 1948, levou a isso, né? Aqui, para criar um Estado nacional judaico, que fosse etnicamente judaico, que não fosse, né? O projeto não era de um Estado multiétnico, queria um Estado judeu, e para isso expulsaram 800 mil palestinos. Sobraram, digamos assim, né? Sobraram mesmo, depois da expulsão, 150 mil aproximadamente, o número não é tão preciso, mas 130 a 160 mil palestinos sobraram apenas no território onde foi criado Israel. Então, isso foi uma dor profunda, um evento abrupto, e recebeu esse nome. Só que mais recentemente, né, mais para frente, na década já de 80, alguns autores, notadamente um escritor brilhante, Elias Huri, chamou atenção para que a história da Palestina mostrava que esse evento de expulsão não tinha acabado, não tinha ficado em 48. A expulsão tornou-se um processo, porque continuavam de diferentes formas. Primeiro, negando o direito de reaver propriedades àqueles que foram deslocados, ou seja, expulsos de suas casas, mas que não saíram da fronteira onde foi criado Israel. Então, estavam dentro do Estado de Israel, recém-criado, na década de 50, mas não podiam voltar às suas casas. Inúmeros, mas milhares de casos, dentre aqueles 150 mil, muitos deslocados internos. Segundo, todas as leis de apropriação dos bens palestinos de 48. Foram criadas leis que diziam que a propriedade, olha só o termo, abandonada, né, era a propriedade dos expulsos, foi incorporada ao patrimônio do Estado de Israel. Depois, foi criada uma lei de retorno só para quem fosse judeu, que nunca tinha pisado, na verdade, naquele território. Então, se você fosse judeu em qualquer parte do mundo, independentemente da sua família ter origem na Polônia, da sua família ter origem, sabe-se lá onde, ou mesmo expulso pelo nazismo, que foi uma tragédia sem fim também, né? Essa expulsão o que sofreram os judeus na Alemanha nazista, mas não importasse de onde você era, essa lei criava uma ideia fictícia de que o judeu podia retornar para Israel, sendo que nunca tinha saído de lá. Quem tinha saído era o palestino, que tinha sido expulso. Então, no final das contas, em 48, a Nakba foi um certo resultado do Holocausto, porque houve um crime na Europa, um projeto que já existia antes do Holocausto, na verdade, o sionismo, mas a criação de Israel foi propulsionada pelo crime do Holocausto, né, ganhou força o movimento sionista com base nisso, né, na ideia de que, olha, agora precisa consertar a história para os judeus, porque estão, né, sofreram o Holocausto. E aí, com base nisso, o mundo fechou os olhos também para o que foi a expulsão dos palestinos. E de lá para cá, o que os autores perceberam, os estudiosos, os próprios palestinos, é claro, mas estou dizendo aqueles que tinham, né, a narrativa na mão, é que essa Nakba não terminava. Era evento após evento, lei após lei, medida após medida para impedir o retorno, confiscar a propriedade, jamais permitir que o palestino volte para o lugar de onde veio. E depois, quando em 67, Cisjordânia e faixa de Gaza, além das colinas do Golã e o Sinai do Egito, as colinas do Golã da Síria, né, e o Sinai do Egito foram ocupadas por Israel, aí uma nova leva de expulsões aconteceu da Cisjordânia. A faixa de Gaza também passou a sofrer muito mais do que antes, com a ocupação militar. Então, e aí esse evento foi chamado da repetição da Nakba, mas, na verdade, o que se percebia é que havia momentos de intensificação da expulsão, mas aquela coisa gradual, a conta-gotas, nunca parou. É isso que Elias Huri quis dizer quando ele cunhou o termo a Nakba contínua. Isso explica a história palestina, a Nakba contínua. E é interessante que, se você passa a analisar a história palestina da perspectiva de uma Nakba contínua, a postura das lideranças tem que ser mais cautelosa. Numa negociação, por exemplo, dizer, olha, a gente sabe que o objetivo não está no passado, o objetivo continua presente de expulsão, então a gente tem que tomar cuidado com que tipo de negociação vai fazer com a força colonizadora israelense, nesse momento israelense, antes tinha sido britânica junto com israelense, antes de 48, ou seja, a compreensão precisa do evento é muito importante, inclusive para as lideranças conseguirem saber que tipo de atitude ter numa negociação, por exemplo. E Elias Huri chama atenção para isso, eu não vou entrar em detalhes, porque é muita informação,
nesse momento, mas essa compreensão é fundamental de entender como que é uma Nakba contínua. E agora, o que está acontecendo em Gaza é outro momento de uma intensificação, mas com uma natureza que é elevada ao quadrado, no mínimo, né? Quer dizer, imensamente maior, porque a gente viu, com esse governo de extrema-direita, todos os pronunciamentos, as intenções declaradas de eliminação do palestino e, finalmente, essa política sendo levada a cabo. Então, ao mesmo tempo que há um genocídio acontecendo na faixa de Gaza, há uma intenção de expulsão, com as políticas de condensar, mandar todo mundo sair do norte, ir para o sul, e espremendo no sul, só esperando para achar um momento em que poderia, de repente, fazer com que passassem para o Egito, para acampamentos, ou sair eventualmente, né? Enfim, diversas formas são estudadas, só que também as lideranças mundiais, do Egito em particular, sabem muito bem que existe essa intenção de expulsão, e não estão dispostos, o Egito particularmente, e os palestinos principalmente sabem que existe essa intenção, e os palestinos não estão dispostos a deixar que isso aconteça. Nesse meio tempo, em 6 meses, foi esse genocídio, né? E usando a fome como arma de guerra. Arline, daqui a pouco eu vou voltar com uma pergunta com que você finaliza o teu artigo, que você citou agora, que é a relação existente, citando o saudoso intelectual palestino Eduard Said, em que você fala dos traumas resultantes do Holocausto e da Al-Nakba. Daqui a pouco eu volto para te fazer essa pergunta, mas eu gostaria de voltar a dar a palavra ao Jihad, porque ele tem um artigo intitulado Questão Palestina, um conflito entre colonizador e colonizado, e nós recebemos aqui um comentário de Lin Mário, que fala que a colonização britânica e francesa foi substituída pela colonização sionista ainda em curso. Jihad, eu gostaria que você continuasse de onde eu te interrompi para passar a palavra para a Arline e que você discutisse essa relação, né, que é um pouco ocultada, né, e foi pelo senso comum ocultada, fazendo-se relações, né, do conflito palestino, árabe, israelense, como sendo uma questão puramente religiosa, quando, na verdade, trata-se de uma questão que remete a essa relação de colonizador e colonizado. Por favor, Jihad. Essa relação entre colonizador e colonizado, se a gente analisar historicamente toda a criação do Estado de Israel, todos os conflitos que aconteceram, mostra a verdadeira essência do Estado de Israel, que é a dominação e a tomada de territórios a partir, muitas vezes, até de fatos que ocorreram, né? E isso destaca muito a importância dessa correlação que ocorre entre um país ocupado e o seu colonizador, né? Para vocês terem uma noção, a Cisjordânia é um território palestino com 5.640 km², em que 60% desse território está sobre domínio administrativo e militar por parte de Israel. E a Cisjordânia é uma área que foi designada como uma área palestina. Ou seja, se formos tirar 60% de um território já pequeno, o que resta aos palestinos? São basicamente, em toda a Cisjordânia, 165 unidades isoladas em que não tem nem continuidade territorial. E onde vivem 700 mil colonos judeus, né? E onde vivem 3,2 milhões de palestinos, em 40% do seu território. Então, é uma correlação entre colonizados e colonizador. Israel, em todas as ações empreendidas, a própria construção do muro de separação, usurpou as terras palestinas e vem usurpando cada vez mais, aumentando o número de assentamentos, aumentando o número. Esses assentamentos, inclusive, esses colonatos, são verdadeiros condomínios de luxo, né? Com toda a infraestrutura, com água abundante,
e limitando a própria vida dos palestinos que vivem nesses territórios, né? Essa associação muito entre conflito religioso vem muito da direita brasileira e extrema-direita, que tenta associar uma correlação entre aspectos religiosos, mas que não tem, na essência, nada que a sustente, né? Só para vocês terem uma noção... A propósito, Gerard, um outro comentário que trata exatamente dessa questão da Glá e Lúcia. A extrema-direita está afrontando tudo e todos, mas na Palestina não é de hoje. Não é de hoje na Palestina, né? E um aspecto fundamental que hoje existem mais ou menos 8.000 palestinos encarcerados, sendo que 2.800 em prisões administrativas, 500 menores de idade. Ou seja, são palestinos que foram retirados de suas casas, colocados em jaulas, por defender o seu próprio país, ou defender a sua nação, a sua independência. Então, nós temos toda uma relação de pressão e domínio que o próprio os acordos de Oslo permitiram, com que, basicamente, a autoridade palestina funcionasse mais como um ramo, um braço do Estado de Israel, na luta e enfrentamento contra a própria população. Então, eu vejo assim, essa correlação entre colonizador e colonizado vem no próprio aspecto da luta do povo palestino ao longo de todos esses anos para o estabelecimento do Estado palestino único, né? E dentro dessa condução, a criação e o lema, né, de uma terra sem povo para um povo sem terra é o que muitas vezes se tem dentro da mídia, como se não existisse ninguém dentro daquele território, induziu, dentro de certos setores, o entendimento de que o povo palestino, naquele momento, não existia dentro daquele espaço. São muito mais árabes, oriundos de outras regiões. Então, dentro dessa correlação, é importante nós destacarmos que o esforço palestino em sobreviver perante a ação e o poderio militar israelense é o que tem mantido a dignidade do povo naquela região, tá? Arlene, voltando à relação que você estabeleceu na tua resposta anterior entre o Holocausto dos judeus e a Nakba dos palestinos, eu gostaria de citar um trecho com que você conclui esse teu artigo, e abro aspas. Como dizia Eduard Said, nenhum povo quer ter que olhar para trás e reconhecer os horrores de sua própria história. Ao mesmo tempo, dizia ele, somente o reconhecimento dos sofrimentos mútuos dos judeus no Holocausto e dos palestinos na Nakba poderá gerar a reparação e os elos necessários para uma vida em comum. Enquanto a Nakba continua e se agrava, o reconhecimento da catástrofe apenas começa, fecha aspas. Arlene, por que no decorrer da história da segunda metade do século XX e até os dias de hoje, a dimensão dos horrores do Holocausto tomaram conta de todo o universo midiático, acadêmico, universitário, né? E não poderia deixar de ser, mas foi subestimada a catástrofe decorrente da Nakba sofrida pelos palestinos? Estava mutada. Então, Marco, o colonialismo explica, porque uma das grandes ferramentas do colonialismo é a desumanização do outro, a desumanização do colonizado, o seu tratamento como um ser que é inferior, ele não é desenvolvido, avançado, né, tudo, né, ao espelho, supostamente, do colonizador. Então, essa relação
do colonizador e toda a retórica imagética, o conhecimento deturpado que ele produz para justificar a sua colonização do século XIX para o XX, mas antes do século XIX já existia essa tendência com outros processos colonizadores, basta ver toda a discussão dentro da igreja durante a colonização de Espanha e Portugal das Américas, né? Então já existia isso, mas no século XIX para o XX isso aconteceu fortemente na Europa, na produção de conhecimento na Europa e na produção de arte, literatura, etc., em relação a um certo Oriente que naquela ocasião era o mundo árabe. Era o Oriente Médio, o Norte da África. Então, a colonização europeia do Oriente Médio e do mundo árabe em geral, árabe islâmico, criou uma imagem desse árabe islâmico como inferior, alguém que precisa, né, do colonizador para avançar, digamos assim, e para que isso fosse possível, se criou, ao mesmo tempo, a ideia, o processo de desumanização. Isso está descrito em inúmeros autores. Edward Said tinha um estudo muito forte, que foi traduzido a inúmeras línguas, o seu livro Orientalismo, Retórica, o Orientalismo, a versão em português ganhou o subtítulo de... o Oriente como invenção do Ocidente, né? Porque esse Oriente que o orientalismo criou era praticamente uma invenção do Ocidente, não era o Oriente real, né? E o que está no seio disso é, por um lado, a desumanização, como eu estava dizendo, do colonizado, aqui no caso palestino, e, por outro lado, a divisão, a ideia de divisão entre nós e eles. Seja quem for nós, seja quem for eles, a própria ideia de divisão, de criação de uma alteridade inferiorizada, está na base disso, né? Isso explica o racismo, ao fim e ao cabo. E quando a gente fala do tratamento colonizador israelense em relação ao palestino, é racista. É uma forma de racismo, de extremo racismo, como se o palestino é tratado. E esse racismo torna a vida da vítima, do colonizado, menos valiosa. Hoje em dia, a gente vê, Marco, nessa semana, fortes manifestações estão acontecendo em Israel contra o governo Netanyahu, pedindo novas eleições, criticando o governo por causa da falta de negociações para a soltura dos reféns, mas essas manifestações, em geral, não estão se opondo ao tratamento dado aos palestinos, à morte de 32 mil palestinos. Essas manifestações são contrárias à não soltura dos refugiados, a como que o governo não está se importando com os refugiados, desculpa, com os presos, né, os reféns que estão nas mãos do Hamas e outros grupos na faixa de Gaza. Então, a gente vê manifestações em Israel pedindo o fim da reforma do judiciário, pedindo a manutenção dos pilares da democracia, pedindo o fim do governo autoritário do Netanyahu, pedindo negociações para a soltura dos presos pelo Hamas, mas não estão se opondo massivamente. Tem exceções, assim, que óbvio que a essa altura as pessoas que realmente, né, têm uma visão humana estão saindo, estão se protestando, estão protestando contra o que está acontecendo, mas as manifestações massivas não veem a indignação que deveria se ver em relação ao massacre, né, ao genocídio do palestino, porque há um processo longo de desumanização dos palestinos. As lideranças vão na televisão e falam, são como baratas, são animais humanos, têm que ser liquidados, só mesmo liquidando para a gente ter a nossa segurança. Coisas completamente deturpadas, que não fazem o menor sentido do ponto de vista racional, inclusive se quiserem garantir a segurança de Israel. Inclusive isso. Então, essa desumanização. E Edward Said foi um grande pensador sobre esse processo colonizador e sobre como que ele se manifestava nas artes, na literatura, e como que o colonialismo do final do século XIX para o XX usou isso, né? Preparou a sua dominação, preparou o leito, né, para se espalhar sobre o Oriente Médio, com base nessa desumanização do palestino, do árabe e do muçulmano. Arlene, enquanto você falava, eu me lembrava do livro do Albert Memmi, que tinha como título Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. Eu gostaria de dizer que estamos chegando a 1.000 pessoas, 1.000 aparelhos conectados, nos acompanhando. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns
comentários, enquanto vocês respiram um pouco. Walter Silva de Oliveira: meu coração dói quando penso no sofrimento do povo palestinos. Muna Odé diz: muito bem colocado, Arline, sobre a identificação do Elias Khoury nos anos 80, sobre a continuidade da Nakba, dado que não se conhece por aqui e que merece destaque. Caio Toledo: não se pode deixar de lembrar que o governo dos Estados Unidos tem inteira responsabilidade pela política genocida de Israel, que ainda continua fornecendo recursos financeiros e armas à política de ocupação. Eu aproveitaria, nesse momento, Gerard, que você, por favor, comentasse essa mensagem de Caio Toledo. Em termos geopolíticos, qual é o papel dos Estados Unidos nesse momento, na verdade, nos últimos 6 meses, nas inúmeras tentativas que foram levadas a cabo por meios diplomáticos, do cessar-fogo e da continuidade do Estado de Israel de manter, sob pressão, sob forte ataque, o povo palestino na faixa de Gaza. Por favor, Gerard. Pois é, historicamente, os Estados Unidos têm uma ligação umbilical com o Estado de Israel, né? Historicamente, os Estados Unidos fornece armamentos e ocupa, e treina e ajuda os serviços secretos israelenses a atuar em outras regiões, informando e coletando informações que subsidiam grande parte assim das ações próprias de Israel. Talvez uma mudança de postura ocorreu pelo cenário político mundial, que está vendo uma primeira guerra televisiva, um primeiro genocídio televisivo, que mostra as ações dramáticas da população palestina na faixa de Gaza, né? São 32 mil mortos, são crianças, existem organismos internacionais fazendo denúncias da guerra, das ações e do trauma psicológico nas mulheres, nas crianças, nos jovens, a partir de uma ação em que Israel buscou, entre tudo, destruir Gaza. Foram ações bastante desproporcionais, né? Buracos de 10 metros de profundidade nas cidades, bairros inteiros destruídos, escombros, né? Escombros que inviabilizam a circulação de pessoas e, ao mesmo tempo, o medo, o pânico a partir das próprias ações dessas bombas em território palestino, né? Infraestrutura destruída, hospitais destruídos, escolas destruídas, igrejas, mesquitas destruídas, saneamento básico sem esgoto tratado, a água, o desespero, alguns tomando água do mar em desespero pela falta e pela condição. Os Estados Unidos está sentindo a pressão internacional e muitas vezes está buscando, de certa maneira, que eu acho, no meu ponto de vista, bastante superficial, de algumas vezes condenar o governo Biden, mas, ao mesmo tempo, fornecer os armamentos necessários. Enquanto não existir uma pressão mais forte, o fim do envio de armamento para Israel, dificilmente essas ações vão ser amenizadas dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje é um monte de escombros, uma população deprimida, uma população desesperada, em que Estados Unidos, basicamente, ele fica como um grande observador, né? Um grande observador. Claro que o lobby judaico nos Estados Unidos influencia as próprias eleições, né? Então, os Estados Unidos têm um papel ativo de apoio a Israel e garante com que Israel faça e tenha carta branca para agir na forma com que eles estão agindo. Arline, eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista de quem trabalha com os conceitos na história, né?
e de como sempre há o risco do cometimento de anacronismos, né, e também dos usos e abusos dos conceitos históricos. Mas eu queria te ouvir a respeito da utilização de conceitos, termos como genocídio, apartheid, limpeza étnica, campos de concentração a céu aberto. Só lembrar a fala de Lula, que causou muita polêmica nos meios de comunicação tradicionais. Em que sentido é útil, podem ser utilizados esses termos para tratar da situação vivida hoje e desde do fim da Segunda Guerra Mundial, desde do pós-Segunda Guerra Mundial, na Palestina histórica e hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia? Marco, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos, tem que usá-los com precisão para que sejam úteis ao esclarecimento e não à deturpação. E tem alguns termos, no entanto, que são politicamente motivados, e aí também a gente tem que desconstruir esse aspecto. Agora, por exemplo, eu quero dar um exemplo prático. Nesse artigo que você mencionou e cujo título você usou como inspiração para o título dessa live, né, a tragédia sem fim do povo palestino, eu escrevi no artigo que, em 1948, a Nakba representou uma limpeza étnica. E existe uma definição, aliás, existem várias definições, também todo um processo chegar, porque a definição desses termos como limpeza étnica, genocídio, tem também, muitas vezes, motivação política aí, né? Mas a gente tem que analisar o termo, ver se... e a historiografia faz bastante bem isso, em muitos casos, nem sempre. E eu usei o termo, né? É uma limpeza étnica, até porque é um termo bastante consolidado da historiografia, tratar de 48 como uma limpeza étnica, um processo de expulsão de uma população para mudar a configuração étnica de uma região, né? Então, é uma limpeza étnica. E aí, quando esse artigo foi para a Folha, lá o editor colocou entre parênteses, limpeza étnica não é genocídio. E eu li aquela alteração no meu artigo, e eu falei assim, ok, não vou falar nada, porque já vai... De fato, eu não queria falar genocídio, porque se eu quisesse falar genocídio, eu tinha falado genocídio. 48, eu chamei de limpeza étnica, não chamei de genocídio. Tá? Morreram 10 mil palestinos naquela ocasião, e a historiografia consolidou uma compreensão daquilo, uma definição ao redor do conceito de limpeza étnica. Hoje foi e tem sido disputado, e está na Corte Internacional de Justiça, um pedido da África do Sul de reconhecimento de uma intenção de genocídio contra o que está acontecendo, né, em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza hoje. Por quê? Porque genocídio também se consolidou uma definição, e faz parte dessa definição a intenção. E a partir do momento em que se consegue comprovar a intenção de apagamento das formas como a gente está vendo, né, com mortes atrozes de população civil, é um crime contra a humanidade e é um genocídio, as duas coisas ao mesmo tempo. E foi comprovada pela fala dos políticos israelenses que não têm medido as palavras nesse atual governo de Netanyahu, diferentemente de governos anteriores, onde as lideranças mais centristas e social-democratas mediam mais as palavras para falar, esse governo de extrema-direita não mede as palavras, e está comprovada a intenção de apagar a população da faixa de Gaza, liquidar, e todos os projetos de reocupar esse território com a população israelense. Então, finalmente, a gente está num processo de 6 meses, e finalmente a alta comissária da ONU para os territórios ocupados, Francesca Albanese, também chegou a um relatório que tem o objetivo de comprovar que aqui é um caso de genocídio. Termo após termo, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E eu quero chamar atenção para outro termo, que é talvez o mais politicamente motivado que existe, que é o de terrorismo. O termo terrorismo, ele tem tentativas de definição que a gente precisa ter em conta, porque ajudam, não são finais, mas ajudam, né? Só que o que a gente vê
é que esse termo ele é empregado sempre, se lança a mão desse termo para o inimigo. Tá? Porque assim, quem mantém o poder sobre a narrativa, né, que são os poderosos do mundo, né? Tudo bem que a mídia social rompe isso daí bastante, mas não consegue reverter, né? Então, não se chama, por exemplo, a operação, não se chamou a operação militar israelense de 2014, de 2008 para 2009, enfim, inúmeros massacres que aconteceram em Gaza, 5 massacres antes do que está acontecendo agora, nunca se falou do terrorismo de Estado em termos de grande mídia, né? Porque em mídia social ou pensamento crítico, sim, mas na grande mídia jamais se ousaria deixar passar que alguém que chamasse aquela operação de uma operação terrorista contra a população palestina. Por que não? Então, por que uma operação militar israelense contra uma população civil jamais pode ser chamada de terrorismo, mas uma operação militar de um grupo insurgente contra uma população civil israelense é terrorismo? Então, tem que haver uma certa despolitização para se entender realmente se a definição está condizente. E se ela não é condizente, então você tem que chamar a atenção das pessoas para que, olha, não há paridade, não há equilíbrio. Né? Se você vai falar do terrorismo, da ação terrorista do Hamas, você também precisa falar da ação terrorista do exército israelense sobre a faixa de Gaza. Porque os dois atacam a população civil. Só porque, no caso de Israel, a mídia finge que acredita que eles estão buscando insurgentes dentro da casa das pessoas, escondido na população civil. Todos fingem que acreditam nisso, porque é um absurdo. Então, cada termo ele tem que ser destrinchado, analisado, e a pessoa tem que parar para pensar no que está falando. E aí, qual que é a solução? Buscar substitutos. Então, use termos, use uma explicação que possa prescindir de termos que são politicamente motivados, para conseguir chegar realmente à natureza do fenômeno. É o que a gente tenta fazer, né? É o que muitos estudiosos, as pessoas tentam fazer. Não é eximir qualquer culpa que possa haver, né? Inclusive, não é todos os lados, todas as pessoas que atacam uma população civil têm que responder por isso. O ataque a uma população civil é um crime de guerra, quando não chega à proporção de um crime contra a humanidade. Então, se a gente pensar na ação do Hamas no dia 7 de outubro, o Hamas, enquanto grupo insurgente dentro de um território ocupado por Israel, mesmo assim, ele atacou uma população civil. A gente sabe também que grande parte daquelas vítimas foram fogo amigo, sim, mas alguma violência descabida contra a população civil foi executada, é o que parece, sim, e essas lideranças do Hamas também têm que poder responder por isso. Agora, chamar um de terrorista e não chamar o outro de terrorista é criar o tipo de narrativa que permite que o mundo aceite o massacre do palestino, porque são terroristas. Então, é a esse ponto que chega. Lembra aquela pergunta sobre o processo de desumanização que permite que as pessoas aceitem o massacre do palestino? Também faz parte disso hoje, chamá-los de terrorista. A hora que você chama de terrorista, você cria a ideia de que não há diálogo, não há interlocução com o terrorismo. O terrorismo é um mal absoluto, com o qual não se pode dialogar, só se pode massacrar. Então, todos esses termos, eles carregam conotações e consequências imensas, e todos têm que ser muito bem empregados, analisados, desconstruídos, quando se fala de um fenômeno de hoje ou do passado. Faltam 10 minutos para a gente encerrar esse primeiro programa de uma série. Eu gostaria de voltar a dizer que essa série que se inicia hoje é uma iniciativa, tem o apoio da rede universitária de solidariedade ao povo palestino, eis aí a sua logomarca, que tem hoje um site, eis aí o link, Universidades pela Palestina, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer a leitura de 2 parágrafos que estão nesse site. Sugiro a todos, recomendo a todos que entrem no site, visitem o site, leiam os materiais que se encontram já lá, um site, na verdade, em processo de construção, adiram à rede, né? E eu gostaria de fazer a leitura de 2 pequenos parágrafos que mostram os propósitos dessa rede. Abre aspas.
professoras e professores de universidades brasileiras, associando-se às iniciativas que em todo o mundo denunciam a tragédia humanitária na faixa de Gaza e na Cisjordânia, decidem criar uma rede universitária de solidariedade ao povo palestino. Diante do regime de apartheid e da atual política de terror praticada pelo Estado de Israel, justificada de forma incondicional e avassaladora pela mídia empresarial brasileira e mundial, entendemos que a comunidade acadêmica brasileira é desafiada a se posicionar publicamente em defesa da justiça e do rigor histórico, fecha aspas. Eu gostaria que a gente encerrasse esse primeiro programa, primeiro Jihad, depois Arline, dizendo, Jihad, quais as iniciativas já estão sendo tomadas de solidariedade dentro da comunidade palestina existente, dentro do território brasileiro, mas de maneira geral, com apoio de brasileiros, dizendo que já passamos de 1.050 aparelhos conectados nessa live. Por favor, Jihad. Marco, desde o início dos ataques, a gente vê por parte da comunidade brasileira, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, uma grande mobilização na criação de comitês locais, de frentes de luta, para divulgar o que acontece dentro da Palestina ocupada e da faixa de Gaza. As ações no próprio Congresso do ANDES, que é o congresso que acontece anualmente, esse ano foi algo bastante diferente, porque houve uma solidariedade muito grande de aproximadamente 700 professores de todo o Brasil que estavam presentes no Congresso, que discutiram a temática, que aprovaram moções em solidariedade ao povo palestino e que fortaleceu ainda mais a dignidade do povo palestino, que está há mais de 70 anos em luta. Então, nós temos visto a própria rede, né, que faz uma conexão e traz várias informações importantes para municiar o telespectador e permitir o telespectador entender o que realmente é a realidade do povo, que o povo palestino vive há mais de 70 anos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Tá? Então, nós temos hoje um papel bastante importante nessa conexão. Os comitês estão bastante atuantes em vários locais do Brasil inteiro, manifestações em rua, praças, falas bastante duras em relação às ações que Israel empreendeu em Gaza, tomando a vida de 32 mil palestinos e ferindo mais 80 mil. Né? É isso, Marco. Arline, estamos na reta final do programa. Eu queria te perguntar, quem quiser colaborar, contribuir com a rede, com o site, enviando textos, vídeos, como fazer. E queria que você historiasse um pouco, brevemente, como se deu a construção dessa rede universitária de solidariedade ao povo palestino, para a gente encerrar esse primeiro programa dessa série de 4. Marco, deixa eu ver se eu consigo organizar a informação de uma maneira clara. O que está acontecendo hoje na faixa de Gaza criou muita indignação entre as pessoas em geral. Acho que só não ficou indignado quem, não conseguiu enxergar o que está acontecendo, porque é um genocídio atroz, né? Mais de 13 mil crianças assassinadas, 33 mil pessoas, assim, a grande maioria civis, né? Bombardeios usando inteligência artificial, a fome como instrumento de guerra, a população. O que foi o bombardeio contra aquele comboio de ajuda da cozinha mundial, né? Quer dizer, o que é aquilo? É uma mensagem de dizer, olha, não tentem nem chegar perto de ajudar os palestinos, que vamos matá-los. Né? Então, a ideia que Israel está passando, que o governo israelense está passando com isso nós vamos liquidar os palestinos de uma vez por todas, esmagá-los como se fossem lixo humano. É isso que está acontecendo. E as pessoas estão indignadas. E Israel está perdendo a narrativa, está perdendo realmente os apoios, está ficando cada vez mais isolado. E esse
site e esse movimento surgiu de maneira espontânea de diversos polos acadêmicos universitários, justamente porque as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo. É uma questão de humanidade, não é uma questão de política, de conhecimento histórico, é uma questão de humanidade, né? Então, as pessoas estão interessadas e preocupadas em se mobilizar para expandir o grau de consciência mundial acerca do problema, para que ele receba uma solução que seja uma solução baseada nas propostas palestinas, que o palestino faça parte da resposta, para que ele possa ter autonomia sobre o seu futuro, para que ele possa... Então, criar simplesmente redes, canais de informação. Né? Então, é isso. E não só canais de informação que deem voz ao que o palestino está falando, ao que as redes acadêmicas mundiais, palestinas e mundiais estão falando, estão propondo, estão dizendo, mas também amparar aqueles centros acadêmicos universitários no Brasil que queiram fazer suas atividades e que precisam de material, precisam... né? Então, é colocar em contato. Por isso, é uma rede. E é isso que está acontecendo. Uma coisa que esse movimento mundial, não só a rede aqui, né, o movimento mundial está conseguindo mudar o direito do palestino, a ideia de que o palestino não tem direito à resistência. Essa ideia, ela surgiu muito, ela se difundiu muito a partir dos acordos de Oslo, quando se gerou uma ideia de que havia um governo palestino, e não, é um proto-governo, autoridade palestina, que esvaziou esse próprio, aquele momento de Oslo, esvaziou o direito à resistência, o reconhecimento do direito à resistência do povo palestino. E essas redes internacionais, em diálogo com os palestinos, em diálogo com a sociedade civil palestina, estão tendo efeito de restaurar uma concepção, uma visão de que os palestinos têm direito de se defender contra o ataque israelense, né? Inclusive, chegou-se ao ponto da China, e aqui é um exemplo assim, grande do que eu estou falando, mas a China, no processo na Corte Internacional de Justiça, quando ela está, né, julgando a ocupação militar israelense da Cisjordânia, o pronunciamento da China foi nesse sentido, de dizer, na lei internacional, o palestino tem direito à resistência. E se o ataque acontece com armas, o palestino tem direito até mesmo de resistir com armas. Mas a gente aqui não está falando de armas, a gente está falando de sociedade civil, a gente está falando de geração de conhecimento, a gente está falando de formas de resistência não violenta, como, por exemplo, o BDS. O boicote, desinvestimento e sanções é uma forma de resistência não violenta, que funcionou no caso da África do Sul. O boicote mundial ao apartheid da África do Sul não foi para varrer a África do Sul do mapa. Pelo contrário, foi para gerar uma África do Sul melhor, né? Foi para acabar com o apartheid, para que pudesse a África do Sul ser um país democrático. Então, tem a campanha de BDS acadêmico, que chama PACB, da Palestina, que faz 15 anos que eles estão apelando ao mundo para que o mundo faça um trabalho de isolamento do quê? Do ataque israelense a Gaza. Enquanto Israel estiver atacando, estiver desrespeitando os direitos palestinos, estiver ocupando, estiver matando, precisa ser isolado. Esse assalto precisa ser isolado, né? E isso depende de todos os setores da população, né? Se o mundo, enquanto países, enquanto Conselho de Segurança da ONU, enquanto poderosos, não é capaz de agir, então depende de cada ser humano, depende da sociedade civil se organizar para fazer tudo quanto é tipo de ação, desde manifestações, debates, lançamentos de livros, movimentos, petições, etc., etc., e até mesmo campanhas de boicote, de isolamento, não da pessoa israelense, mas isolamento das instituições que têm participação na ocupação dos territórios palestinos. É isso, é um movimento das pessoas, de sociedade civil, e esse site ele tem o objetivo de fornecer, por um lado, recursos, mapas, informação, artigos, exemplos, e, por outro lado, de receber notícias e divulgar, né, ter um espaço para divulgar as notícias das ações que são feitas ao redor do Brasil. Então, cada universidade que fizer um debate, que fizer uma live, que fizer um ato,
pode mandar notícia, mandar foto e mandar um pequeno texto desse evento para o site, através do Fale Conosco no site, e com isso será divulgado. Isso vai mostrar também, vai ajudar a mostrar essa rede, né? Mostrar como que um exemplo vai também ajudar a motivar outros a também aderirem a essa grande rede de solidariedade. Arline Girardi, nesse momento nós passamos já de 1.100 aparelhos conectados nessa live. Foram muitas as mensagens enviadas e eu gostaria de exibir apenas uma, que eu acho que é o espírito da rede, do Trilhas da Democracia e desse programa que está se encaminhando para o seu final, que é do Luiz Alberto Salomão. Professores de universidades brasileiras, não se omitam nesse momento tão grave. Inscrevam-se na rede e divulguem a barbárie promovida por Israel. Arline, muitíssimo obrigado. Girardi, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer enorme escutá-la e escutá-lo. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana, nós voltamos com a professora da UNB, Muna Muhammad Odeh, e o professor da PUC de São Paulo, Bruno Uberman. Até lá. Um grande abraço, Girardi. Obrigado, um abraço, professora Arline. E a todos. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Nos acompanharam até agora. Até lá.